acho que pelo nosso tempo de adoração, deu para perceber que a nossa temática hoje, é sobre essa questão de como igreja nós termos sido feitos para mais e por isso nós termos a experiência com um poder maior. Poder é uma palavra que nos fascina, mas também é uma palavra complexa, uma palavra perigosa. Geralmente as crianças, elas são fascinadas, por exemplo, pelo poder dos super-heróis, não é? Toda criança, eu lembro quando eu era criança, já falei isso aqui em alguma pregação, eu já fui de tudo quando era criança, desde o Tarzan, até o Superman, Capitão Marvel, sempre envolvido com essa ideia do poder. Os vários segmentos da sociedade transitam também em torno do poder. O conceito de poder dá às pessoas a ideia de que elas são imbatíveis ou que elas são superiores a outras pessoas, porque elas têm um poder acima dos demais. Dois pontos importantes se desenvolvem no conceito de poder dentro da nossa cultura. Um ponto é a questão da legitimidade. O outro ponto é a questão da responsabilidade. Dentro da nossa sociedade, há um poder que é legítimo e há um poder que é ilegítimo. Essas duas realidades estão presentes. Esse poder ilegítimo pode ser conhecido também, por exemplo, como um poder paralelo. E o que é que determina isso? O que é que determina que um poder é um poder legítimo ou um poder é um poder ilegítimo? Socialmente, é a fonte de onde emana o poder. Ou seja, qual é a autoridade que dá a uma determinada pessoa, a um determinado grupo, o poder que ele está exercendo. Pelo menos em teoria, o que deveria cercear o poder de alguém seria a sua consciência de responsabilidade. Ou seja, o poder, ele é dado a alguém, seja uma pessoa ou seja uma instituição, por conta de uma determinada tarefa que essa pessoa tem para executar ou que essa instituição tem para executar. Então, no caso, por exemplo, de um poder paralelo, um poder ilegítimo, é que não existe, na verdade, uma autoridade legal, social, que está sendo dado àquele grupo. E aquele grupo age, então, em nome próprio ou por uma causa própria. No universo dos quadrinhos, quando o Homem-Aranha ele recebe os seus poderes, o seu tio, o Ben, fala para ele uma frase que se tornou imortal. Quem lembra qual é a frase? Quem sabe qual é a frase? Exatamente. Ele diz, com grandes poderes, vem grandes responsabilidadades. Essa é a frase do tio Ben para o Homem-Aranha, porque ele ficou lá, o Peter Parker ficou encantado com o poder que ele tinha agora de escalar paredes, e ser forte. E aí o tio dele diz para ele que com grandes poder vem grandes responsabilidade. Quando Deus nos cria, quando Ele cria a humanidade, Ele nos cria originalmente a sua imagem e a sua semelhança. Isso significa que todo ser humano foi dotado de poder. Por quê? Porque quando Deus nos cria, originalmente, de acordo com aquilo que as Escrituras nos mostram em Gênesis, capítulo 1, Ele nos deu da sua autoridade. Ele diz assim à humanidade, dominem eles sobre a criação. Então, Deus nos deu autoridade para termos domínio sobre a criação, sobre toda a criação. E isso implica que nós estamos, então, ligados à realidade de poder. Agora, para que esse poder fosse exercido da maneira correta, era necessário que ele permanecesse ligado também à fonte correta de autoridade. Somente Deus tem todo o poder. Só Deus tem um poder absoluto. Por quê? Porque só Deus tem uma autoridade absoluta.
Ninguém pode ter poder absoluto sem ter autoridade absoluta. Deus é a fonte de toda autoridade e de todo poder. Dele provém o poder para tudo o que há. Agora, nós podemos exercer um poder desligados dessa fonte de autoridade que é Deus, como seres humanos. E quando nós fazemos isso, então nós estamos exercendo um poder paralelo, um poder ilegítimo. Sem estarmos ligados à autoridade de Deus, o nosso poder, ele se torna um poder corrompido. E aí quem representa esse poder, de acordo com as Escrituras, é um ser chamado Satanás. Satanás tem poder, mas o seu poder é corrompido. Por quê? Porque ele é um ser que resiste à autoridade de Deus. Ele não quer se submeter à autoridade de Deus. E os seres humanos receberam esse poder, e à medida que nós lidamos com esse poder, não nos colocando sob a autoridade de Deus, esse poder que nós recebemos também se torna um poder degenerado, usado de uma forma equivocada, usado de um modo abusivo. A gente vê isso na sociedade o tempo todo. Nós vemos isso em todas as esferas sociais. Por exemplo, no casamento. Muitas e muitas vezes a gente vê o abuso de poder no casamento. Às vezes infligido por um cônjuge sobre o outro. Nós vemos isso muitas vezes na criação dos filhos. Vira e mexe a gente tem aí alguma notícia saindo na televisão, né? De um trato, ou de um maltrato, na verdade, né? Dos pais para com os filhos. Porque estão exercendo de uma forma errada, equivocada, o poder que receberam. Nós vemos isso acontecendo nos nossos relacionamentos muitas vezes. Muitas vezes nós vivemos em contextos de relacionamentos abusivos, dentro da empresa, por exemplo, né? Ou dentro de um colégio. O pessoal chama isso aí hoje nos colégios, mais de bullying. Não é? É um uso desconfigurado do poder. Nas instituições, não é? Nós votamos, somos cidadãos, né? E votamos e damos poder, né? Na verdade, damos autoridade, né? Para aqueles que vão governar, e eles exercem o poder deles muitas e muitas vezes de uma forma errada, de uma forma abusiva, privilegiando alguns, né, em detrimento de outros. Então nós precisamos entender que a igreja é um povo dotado de poder. E o poder que nós temos como igreja, e aí deixe-me fazer um parênteses aqui, quando eu estou falando da igreja aqui, eu não estou pensando numa instituição, eu não estou pensando numa religião, eu não estou pensando num prédio, eu estou pensando em você, em pessoas, num povo que se rende à autoridade de Jesus sobre as suas vidas. Okay? Isso é a igreja, de acordo com o Novo Testamento. E esse poder que nós recebemos como igreja é um poder maior do que qualquer outro poder que existe no universo. Por quê? Porque nós somos dotados do poder que é do próprio Deus. Ou seja, o poder que é dado à igreja é o poder que vem diretamente dessa fonte de poder absoluto, que é o próprio Deus. Aí eu queria olhar com você esse texto de Atos 1:8, que diz assim: contudo recebereis poder, é Jesus que está dizendo isso, e ele está dizendo para a igreja: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja que nós temos um poder maior como igreja do que qualquer outro poder, porque esse poder, ele está associado à própria pessoa de Deus, à própria pessoa do Espírito Santo. O texto diz: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A palavra poder que aparece aqui, nesse texto, tem duas palavras no grego para essa ideia de poder. Uma é exousia, a outra é dynamis. A palavra que aparece aqui é a palavra dynamis. A palavra exousia significa autoridade delegada.
Jesus usa essa palavra, por exemplo, em Mateus capítulo 28, quando ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão. Então ele está nos enviando sob a sua autoridade. Mas aqui nesse texto, a palavra que aparece é a palavra dinamis, ou dunamis, ok? Que significa força ativa. Ou seja, a igreja foi dada um poder que emana da própria pessoa de Deus, o Espírito Santo. Deus é a fonte de toda a autoridade que se manifesta em todo o poder. E Jesus está dizendo aqui que todo o poder de Deus, ele está disponível para nós. Porque a pessoa do Espírito Santo de Deus nos é enviado, nos é dado. Então, perceba que o texto diz que isso acontece quando o Espírito Santo vem sobre nós. Recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. O texto não diz que nós temos poder quando o Espírito Santo vem em nós, mas vem sobre nós. Porque ele está relacionando isso aqui com essa perspectiva do poder ativo de Deus. Desse poder que emana da própria pessoa de Deus. A ideia que está presente no texto aqui é que o mesmo poder que se manifestava na vida de Jesus, ele está presente sobre nós, para se manifestar através de nós. Então, quando você pega a sua Bíblia e você lê os Evangelhos, e você vê a vida de Jesus, você vê Jesus fazendo as coisas que ele faz, você vai perceber que essas coisas que Jesus faz, os Evangelhos sempre mostram que essas coisas estão associadas à pessoa do Espírito Santo, que veio sobre Jesus. Jesus é Deus, ele é 100% Deus, mas ele se faz 100% homem. E se fazendo 100% homem, ele usa o poder, essa fonte de poder do Espírito Santo de Deus sobre ele, para realizar as coisas que ele realiza. Ele não está realizando as coisas que ele realiza porque ele é Deus. Ele está realizando as coisas que ele realiza porque, como um ser humano, ele está se colocando sob essa fonte de poder que é o próprio Espírito de Deus nele. Lucas capítulo 4, verso 18, Jesus diz isso. Quando ele vai falar do seu ministério, ele diz, o Espírito, ele cita um texto do Antigo Testamento, Isaías capítulo 61, ele diz que o Espírito do Senhor veio sobre mim. Ele me ungiu para fazer essas coisas. E aí aqui em Atos 1:8, ele está dizendo, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus, Jesus está dizendo que ia descer sobre nós, sobre a igreja. Para que não fique nenhuma dúvida quanto a isso, a palavra de Deus nos diz, em Efésios capítulo 1, versos 18 a 23, que nós recebemos o mesmo poder que atuou ressuscitando Jesus dos mortos. Deixa-me ler esse texto aqui rapidinho para você. Efésios, capítulo 1, versos 18 a 23, diz assim, Paulo está orando, ele diz, oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder, preste atenção, e a incomparável grandeza do seu poder, para conosco os que cremos conforme a atuação de sua portentosa força, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Então o poder que nós temos como igreja é um poder maior, porque ele não é uma energia, uma mera energia, ok? Impessoal. Ele é uma pessoa. Essa pessoa do Espírito Santo de Deus que veio sobre Jesus e que veio sobre a igreja. Essa pessoa do Espírito Santo de Deus que foi no corpo de Jesus quando ele estava morto e o encheu de vida de novo e trouxe ele de volta à vida. Não meramente para viver novamente numa constituição humana limitada, falível,
mas para fazer com que ele, agora ressuscitado dos mortos, estivesse assentado acima de todo poder, todo nome, que possa ser chamado, debaixo dos céus ou nos céus. Essa pessoa do Espírito Santo de Deus, então, está vivendo em nós. E essa pessoa que está vivendo em nós, vem com o seu poder sobre nós. Talvez das pessoas de Deus, das três pessoas de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a pessoa menos compreendida por nós seja a pessoa do Espírito Santo. Porque a pessoa de Deus, o Pai, a gente diz, é o Pai, né? É Deus. A gente consegue ter uma imagem, não necessariamente da pessoa de Deus, mas a ideia, né, de que Ele está sentado num trono, né, e tal, no alto e sublime céus, e etc. Aí o Filho é Jesus, a gente olha a humanidade dele, etc. E o Espírito Santo, a gente fala, o Espírito Santo. Eu acho que para alguns o Espírito Santo é uma espécie de Gasparzinho. Sabe o Gasparzinho? É um fantasminha, assim, né? Okay? Mas não, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Assim como o Pai é uma pessoa e o Filho é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E a pessoa dele, ok? Traz a vida de Jesus para dentro de nós. E a pessoa dele traz o poder de Jesus sobre nós. O poder dele sobre nós. Tem um texto nas Escrituras que é muito interessante com relação a isso. Ele está em Atos capítulo 5, versos 12 a 16. Nesse texto, a gente vê que a igreja que recebeu, Atos 1:8, que recebeu esse poder do Espírito Santo que foi dado, eles começam a viver a vida deles baseados nesse poder. E aí eles são capazes de ser generosos, eles são capazes de perdoar, eles são capazes de amar, eles são capazes de sofrer grandes sacrifícios por causa de Jesus, e eles são capazes também de ver a manifestação do poder de Deus fluindo através deles, curando pessoas, libertando pessoas, todas essas coisas que eu falei antes fluem do mesmo poder. E aí o texto nos diz que enquanto eles iam vivendo dessa maneira, as pessoas das cidades ao redor vinham para Jerusalém, aonde eles estavam, e eles traziam seus parentes, seus conhecidos, enfermos, doentes, e eles colocavam eles espalhados pelas ruas, para que quando Pedro passasse, pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre eles. Porque eles acreditavam que quando isso acontecia, pessoas poderiam ser curadas. Agora, eu pergunto para você, o que é a sombra? O que é a tua sombra? Nada, né? A tua sombra não é nada. Ok? Então, as pessoas eram curadas ali, não por causa da sombra de Pedro, mas por aquilo que estava sobre Pedro. Ok? Não era a sombra dele que curava as pessoas, porque sombra não é nada. Na verdade, era o poder de Deus que era projetado através de Pedro, que promovia cura na vida das pessoas. Não era o mero fato da sombra dele passar. Essa é uma experiência muito interessante. Ela mostra para a gente um momento da vida da igreja onde essa consciência que eles tinham da presença de Deus com eles, sobre eles, era realmente intensa. E por conta disso, eles viviam essa realidade do poder de Deus neles, fluindo através deles. De uma forma muito, muito concreta. Qualquer outra fonte de poder que não seja originada na própria pessoa de Deus, será uma fonte de poder inferior, será um poder inferior. Deus é a fonte de poder absoluta, mas isso não significa que todo poder venha fluindo dele. Qualquer outra fonte de poder que não seja Deus é inferior. Se o Evangelho te alcançou, ou se ele vier te alcançar, você precisa entender que realmente
não em tese, realmente, você está ligado à maior fonte de poder que existe em todo o universo. A maior fonte de poder que existe em todo o universo. Em nossa sociedade, muitas pessoas são fascinadas por essa ideia do poder. E por causa disso, várias pessoas buscam poder em lugares errados, em lugares escusos. Com a ideia de que, se receberem poder, elas vão poder ser independentes. Elas não vão precisar de ninguém. Elas não vão precisar de nada. Mas veja, esse foi o problema dos seres humanos que gerou a queda. O que Satanás propõe para os seres humanos, que traz a queda, é justamente isso. Ele diz assim: comam do fruto, e vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas, pense bem, as Escrituras nos dizem que nós já tínhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, o que Satanás está propondo? O que a serpente está propondo? Quando ela diz assim: vocês vão ser como Deus. O que ela está propondo é independência. Ela está dizendo: vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas para que vocês experimentem a realidade do poder de Deus, vocês precisam ficar debaixo da autoridade dele. Agora, coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, e vocês vão ser exatamente como ele. Vocês não vão precisar mais estar debaixo da autoridade dele. Vocês não precisam mais ficar submissos a ele. Vocês vão mandar na sua própria vida. Vocês vão fazer as coisas do jeito que vocês quiserem fazer. Essa é a proposta. Agora, o problema aqui é que Deus não nos criou para termos poder independente dele. Lembre-se, todo poder independente se corrompe. Todo poder independente de Deus se corrompe. Portanto, a ligação que nós temos para que o poder de Deus flua de nós precisa ser uma submissão absoluta à pessoa de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não há poder sem que nós estejamos debaixo da autoridade do Espírito Santo. É importante entender que todo poder que flui de Deus, que vem de Deus, não é autônomo. Não é autônomo. Deus não vai dar do poder dele para mim ou para você, para que a gente viva do jeito que a gente quer, para que a gente faça as coisas do jeito que a gente quer, para que a gente ache que a gente não precisa depender de ninguém. Ele flui da nossa dependência e do nosso relacionamento com a sua fonte, o Espírito Santo. Então, esse poder que nos é dado é um poder que nós experimentamos à medida que nós temos uma vida, nós mantemos uma vida de intimidade com Ele, de obediência, de submissão. Esse poder é um poder maior, porque ele vai estar associado a uma responsabilidade. O texto de Atos 1:8 diz que nós vamos receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para uma missão, para uma tarefa. Ele diz assim: e sereis minhas testemunhas. Como eu disse, na nossa sociedade, muitas pessoas querem ter poder. Você pode trocar essa palavra poder por privilégio, por exemplo. Não é? Muitas pessoas querem isso. Muitas pessoas querem poder, muitas pessoas querem privilégio, mas querem sem que tenham que assumir nenhum tipo de responsabilidade. Novamente, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Não, eu quero ter grandes poderes, eu quero ter grandes privilégios, mas eu não quero ter responsabilidades. A gente vê isso o tempo todo presente dentro da nossa sociedade. Nós vemos isso muitas e muitas vezes presente, por exemplo, na vida de pessoas mais jovens, dos nossos filhos, mas também
na vida de pessoas adultas. Isso jamais é assim no reino de Deus. O poder de Deus, ele não é operado em nossas vidas pelo Espírito Santo para que a gente tenha uma espécie de espetáculo acontecendo. Às vezes a gente acha que é para isso, mas não é. O poder de Deus não se manifesta na nossa vida para o nosso entretenimento. Para a gente dizer, nossa, olha que coisa legal, viu? Puxa, até fiquei arrepiado. Ele não se manifesta para isso. O poder de Deus não se manifesta na nossa vida, nem mesmo para a nossa própria satisfação pessoal. Para que eu diga, puxa, olha que experiência tremenda que eu tive com Deus. É muito bom, é maravilhoso ter uma experiência tremenda com Deus, ok? Mas ele não se manifesta para isso. Ele não se manifesta para mostrar isso. Como eu citei, Lucas 4, ele se manifesta pela mesma razão que ele se manifestou na vida de Jesus. Veja, Jesus é a nossa referência sobre tudo o que há no reino de Deus. E é assim que Jesus explica sobre o poder que ele recebeu do Espírito Santo a partir do seu batismo. Ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados, a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e apregoar a época da graça do Senhor. Veja que Jesus está se referindo a ele pega uma profecia do Antigo Testamento, Isaías 61, e ele cita essa profecia em relação a ele. Ele está dizendo, o poder de Deus veio sobre mim por causa disso. Por causa dessas coisas. Então, e aí ele descreve as coisas. E se você prestar atenção na descrição que ele faz, você vai ver que ela está relacionada à missão que ele tinha para executar, de manifestar o coração do Pai ao mundo, às pessoas que estavam ao redor. E muitas vezes, infelizmente, a igreja perdeu essa referência. Ou a gente olha para a perspectiva do poder de Deus e a gente acha que a gente não precisa desse poder, porque na verdade nós não estamos fazendo nada na missão, ou porque nós achamos que nós precisamos desse poder para nós mesmos, para o nosso próprio bem-estar, para o nosso próprio entretenimento, para mostrar e dizer, ei, veja, olha que coisas grandes, coisas extraordinárias acontecem no nosso meio. Não, Jesus recebeu o Espírito Santo por conta da missão que ele tinha para exercer. A pessoa do Espírito Santo vem sobre Jesus por causa de um objetivo: abençoar com a graça do Pai o mundo. É isso que ele coloca aí. Então, da mesma maneira, nós recebemos o poder de Deus sobre nós. Da mesma maneira, nós recebemos a presença do Espírito Santo sobre nós. Esse poder maior. Como povo de Deus, nós recebemos isso por conta do objetivo que Jesus tem, de que nós sejamos suas testemunhas. Vocês vão ser minhas testemunhas, por onde quer que vocês andem. Agora, vem uma pergunta. Por que nós precisamos do poder de Deus sobre nós para sermos testemunhas de Jesus? Ser testemunha de Jesus não é a gente falar para os outros sobre quem é Jesus, sobre aquilo que a gente lê sobre ele na Bíblia. Por que a gente precisa de poder? Esse é o ponto. Porque o testemunho que nós temos para dar sobre Jesus é que ele está vivo. O testemunho não é algo que a gente ensina sobre Jesus, não é algo que a gente diz sobre Jesus. O testemunho é a manifestação da realidade de que Jesus está vivo. E a maneira de nós demonstrarmos isso é através do poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus operando em nós. Não é meramente a gente falando disso. Não é só você dizendo, não, está escrito na Bíblia.
É você mostrando, está escrito em mim. Está sendo operado em mim. Nós não vamos provar que Jesus está vivo apenas explicando sobre a sua ressurreição, apenas usando argumentos lógicos e teóricos a respeito dela. Nós provamos que Jesus está vivo através do testemunho da sua ressurreição operando em nós. Por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo sobre nós. Nós provamos para os outros, nós testemunhamos para os outros que Jesus está vivo, quando nós, por causa do poder do Espírito que está em nós, amamos os outros como Jesus ama, perdoamos as pessoas como Jesus perdoa, nos entregamos em favor dos outros como Jesus fez. Essa é a nossa responsabilidade. Nós devemos ao mundo a demonstração da evidência de que Jesus Cristo é Deus, de que Ele está vivo e que nós carregamos a sua vida em nós. Não é só falar sobre isso, é mostrar isso. É nossa responsabilidade amar de modo sobrenatural. É nossa responsabilidade sermos generosos de modo sobrenatural. É nossa responsabilidade perdoarmos de modo sobrenatural, servir de modo sobrenatural. E por causa disso nós precisamos de um poder maior. Jesus mostra isso para nós. Ele diz assim: ei, se você ama apenas as pessoas que te amam também, que vantagem você está fazendo nisso? Você precisa de um poder sobrenatural para amar as pessoas que não te amam. Você gostar do chefe que é bonzinho para você é fácil. Duro é você gostar do chefe que fica pegando no teu pé. Para isso você precisa de um poder sobrenatural. Você se dá bem com o vizinho que é legal com você é fácil. O duro é você se dar bem com o vizinho que está sempre botando lixo na tua porta. Para isso você precisa de um poder sobrenatural. A gente ser generoso quando está tudo tranquilo na nossa vida, é fácil, embora alguns nem assim sejam. Mas é mais fácil. O desafio é nós sermos generosos quando nós precisamos olhar e falar assim: bom, para eu ser generoso eu preciso deixar de fazer isso aqui, deixar de fazer isso aqui, deixar de comprar isso aqui, porque eu quero ser generoso. Para isso a gente precisa de um poder sobrenatural. Para isso a gente precisa da presença do Espírito Santo de Deus. Nós não fazemos isso, não se engane, nós não fazemos isso porque nós somos pessoas boazinhas. A gente só faz isso se um poder sobrenatural estiver agindo na nossa vida. Para a gente, por exemplo, educar os nossos filhos e ensinar para eles que vale a pena uma vida de intimidade com Deus, para que a gente diga: eu quero que eles estejam num ambiente onde a experiência com a presença de Deus ali vai influenciá-los, crendo que se eles estiverem nesse lugar, deixando de estudar 3 horas para estar ali, isso não vai afetá-los com relação ao vestibular que eles têm que prestar. Para isso você precisa de um poder sobrenatural. Porque a sua carne vai convencer você de que, não, se o seu filho não estudar mais do que todo mundo, ele não vai passar na universidade. Então você corta do seu filho o privilégio dele estar em ambientes onde a presença de Deus pode fluir de forma mais perceptível, porque ele tem que ficar em casa estudando. E para você acreditar, para você colocá-lo num ambiente assim, você precisa de um poder sobrenatural que te leve a acreditar que Deus é capaz de fazer com que ele, com 3 horas a menos de estudo, saiba mais, esteja mais capacitado do que aquele que se dedicou 3 horas a mais do que o seu filho. Você precisa de poder sobrenatural para isso. Qual é a nossa conclusão em relação a essa questão, então? O problema que muitos têm com isso é que geralmente as pessoas tendem a olhar para essa realidade do poder
do Espírito que vem sobre nós como algo restrito. Ou ao passado, muitos cristãos olham isso assim, isso foi assim no passado, ou a algumas poucas pessoas que podem experimentar isso no presente. A gente até diz, não, ok, o poder de Deus está à nossa disposição, mas isso é assim para o pastor, isso é assim para o missionário, isso é assim para aquela pessoa que ela é muito dedicada, né? A palavra de Deus, ela é explícita quanto à vivência desse poder ser o objetivo de Deus para todo seguidor de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 3, versos 14 a 20, o apóstolo Paulo, ele ora novamente, pedindo para que essa experiência com a presença do poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, que ele orou lá em Efésios 1, seja a vivência, seja a realidade vivida por cada um daqueles que são seguidores de Jesus. Ele faz essa oração em Efésios 3, 14 a 20. Veja o que o teólogo e o comentarista bíblico Franz Foulkes, ele fala sobre essa perspectiva da oração de Paulo. Ele diz assim, o tema da oração, de fato, é que o grandioso poder de Deus, preste atenção, de fato, é que o grandioso poder de Deus seja conhecido experimentalmente pela sua operação para os que cremos. Efésios 3, 20. Diz que Ele é poderoso para fazer mais do que tudo que pensamos. O apóstolo está confiante em que tal poder pertence aos homens com a condição básica de que creiam, isto é, de que se apropriem desse poder, aceitando como um presente dele, que ele quer que tenhamos. Todo cristão. Qualquer pessoa. Então, para expressarmos esse poder maior, nós precisamos aprender a viver a nossa vida da mesma forma que Jesus Cristo viveu a vida dele. A referência de como isso é para a gente é a vida do próprio Jesus. E para isso nós precisamos entender a dinâmica do Espírito. Como é que o Espírito trabalha? Como é que o Espírito opera em nós? Veja, o Espírito Santo ele vem viver em nós para o nosso bem. A presença do Espírito Santo em nossa vida vai desenvolver o caráter de Jesus Cristo em nós. Uma das maneiras que a Bíblia se refere a isso é através da expressão fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22 a 23 nós vemos isso, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito tem a ver com a vida de Jesus que o Espírito Santo coloca dentro de você quando o Evangelho te alcança. Preste atenção nisso, queridos. Alegria é um fruto. Alegria não é um sentimento. Ela não está condicionada às circunstâncias. Ela é o fruto da vida de Jesus em você. Assim como cada uma dessas outras coisas. Veja, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Paulo diz que isso são realidades que têm a ver com o fruto do Espírito. Ou seja, a vida do Espírito em você gera essas coisas em você. Frutifica essas coisas em você. Não tem a ver com as circunstâncias. E se você olhar bem, você vai ver que cada uma dessas coisas, na maioria das vezes para nós, está relacionada às nossas circunstâncias. É assim que a sociedade define para a gente, não é? Por exemplo, na nossa sociedade, o que é ter paz? É você ter ausência de conflito, não é isso? Você está em paz quando não tem nada te perturbando, né? Nada
te amolando, aí você está em paz. Mas veja, paz no reino é Jesus dormindo no meio de uma tempestade. Enquanto a tempestade tira o sossego de todos os discípulos, não tira de Jesus. Por quê? Porque Jesus tem paz. A paz é uma pessoa. Ele é o príncipe da paz. Então, enquanto a gente não entender isso, enquanto mesmo que o evangelho tenha nos alcançado, a gente continuar achando que essas coisas, elas são resultados das nossas circunstâncias, a gente não vai viver nenhuma dessas realidades, que já estão em nós. Se o evangelho te alcançou, essas realidades estão dentro de você. O segredo é deixar elas saírem de você em meio às circunstâncias que você está vivendo. Agora, esse é um lado da dinâmica. O outro lado da dinâmica da vida do Espírito é que o Espírito, ele não apenas está em nós, ele vem sobre nós. E o Espírito Santo vem sobre nós para o bem das pessoas que estão ao nosso redor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para fazer essas coisas. Então, todas as vezes que a gente pensa nessa perspectiva do Espírito sobre, nós não estamos falando sobre o Espírito fazer coisas em nós. Em nós tem a ver com o fruto do Espírito. Sobre nós tem a ver com aquilo que o Espírito quer fazer através de nós. É claro que se nós vivemos mais próximos do caráter de Jesus, amor, paz, alegria, etc., isso por si só já vai beneficiar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas o poder do Espírito nos é dado para que através dele manifestem-se alterações, manifestem soluções concretas que fluem da vida do reino de Deus. É o que aconteceu com Jesus no barco. Jesus tem o Espírito nele, ele dorme. Jesus tem o Espírito sobre ele, ele acorda e resolve o problema da tempestade. Você tem o Espírito em você. Você está no seu local de trabalho, na sua casa, seja onde for, no meio de um tumulto, no meio de uma confusão, onde todo mundo está ficando bravo, todo mundo está ficando nervoso, já estão chutando o cachorro, e você está em paz. Mas aí o Espírito está sobre você, para que a paz que está em você flua de você e interfira no ambiente. Traga paz para o meio da circunstância que você se encontra. Acalme a tempestade que está ao seu redor. A maneira que a Bíblia refere a isso é através dos dons e manifestações do Espírito Santo. E aí nós precisamos entender um pouquinho sobre essa questão dos dons do Espírito. O Espírito, ele nos concede dons permanentes que devem ser usados para benefício mútuo entre nós e para benefício daqueles que ainda não se encontram no nosso meio. Mas o Espírito Santo também nos concede suas manifestações para intervenções do reino de Deus em circunstâncias, em situações que nós estejamos inseridos. Para que haja alterações que fluam diretamente da sua vida para a vida das pessoas, revelando então o amor, a bondade do Pai, evidenciando que Jesus, ele continua vivo, ele continua sendo o mesmo Jesus que a Bíblia nos revela, que a Bíblia nos aponta, que a Bíblia nos fala. Ele não mudou. Os anos se passaram e o poder do Espírito Santo não diminuiu. Ele não mudou. A pessoa dele continua sendo a mesma. Se há alguma mudança ao longo desses anos, não é em relação a o que a Bíblia diz e a quem ele é em relação a como a gente tem lidado com essas coisas, lidado com essas realidades. Então eu quero finalizar usando 2 exemplos disso para a gente. Veja, Romanos 12, 6-8, nos dá um exemplo desses dons que nós recebemos e que são permanentes em nós. Deus nos presenteia com dons diferentes, o Espírito Santo nos presenteia com dons diferentes que nós carregamos conosco e que nós usamos para servir uns aos outros, abençoar uns aos outros, servir as pessoas que estão ao nosso redor. Paulo diz isso assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada.
Se alguém tem, veja que você tem, é seu, te foi dado. O dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Por que o Espírito Santo dá esses dons assim? Alguns, aqui são exemplos, ok? Tem muitos outros. Por que ele dá para uma pessoa, por exemplo, por que ele dá para uma pessoa o dom de contribuir? Para que aquela pessoa, no exercício da contribuição dela, ela inspire, ela anime as demais pessoas a contribuírem. Não é assim, eu tenho o dom da contribuição, eu não tenho o dom da contribuição, por isso eu não contribuo. Entendeu? É o contrário. Eu olho para uma pessoa que tem o dom da contribuição e digo, nossa, olha como aquela pessoa contribui, e aí eu quero contribuir também. Eu olho para uma pessoa que Deus deu o dom de serviço, ela vai servir de uma forma muito melhor, maravilhosamente melhor do que eu sirvo. E aí quando eu olho ela servindo, eu sou inspirado a servir. Eu falo, nossa, olha como aquela pessoa serve. Deixa eu servir também. Ele dá o dom de evangelista para uma pessoa que fala do evangelho o tempo todo, para que essa pessoa que faz isso me inspire a querer falar do evangelho. Por isso ele dá alguns dons permanentes. Quando eu ensino, eu tenho o dom do ensino, não é? Quando eu ensino, ele não me deu o dom do ensino para você sentar aqui e ficar me ouvindo ensinar e falar, nossa, como o pastor ensina bem, né? Como ele prega bem, né? Não! Ele me deu o dom do ensino para eu ensinar aqui e você fala assim, nossa, quando o pastor ensina lá, me dá uma vontade de ler mais a Bíblia. Me dá uma vontade de conhecer mais. Me dá uma vontade de saber mais. Como é que ele sabe daquele jeito? Como é que ele sabe desse jeito? Pô, eu também queria saber. Entendeu? Aí que o meu dom está funcionando. Se o meu dom aqui de ensinar apenas faz você sair daqui dizendo assim, puxa, como ele ensina bem, puxa, como foi bom o sermão hoje, hein? Ele não está sendo eficaz. Ele está sendo eficaz quando ele bota fogo no seu coração, desejo no seu coração de que conhecer mais as Escrituras, ler mais. Como é que ele sabe? Eu também quero saber assim. Ok? Então os dons que você recebe é para você exercer, para impulsionar outros a quererem fazer o que você está fazendo. E os dons que você não recebeu é para você olhar para aqueles que receberam e te inspirar a fazer aquilo que eles estão fazendo. Mas você vai ter uma outra lista que está em 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 11. Veja, nessa primeira lista de Romanos, nós usamos o que nós já recebemos. Mas na lista de 1 Coríntios 12, 7 a 11, nós nos posicionamos para que o Espírito Santo faça através de nós o que Ele quiser fazer. Olha o que Paulo fala. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Preste muita atenção, porque parece que é igual Romanos 12, mas não é. Primeiro, Romanos 12 diz que você tem. Você carrega com você, você tem. 1 Coríntios diz que a você é dado. É dado. Pode parecer a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Quando eu tenho o dom do ensino, eu tenho algo que eu estou carregando comigo. Quando me é dado algo, eu recebo aquilo que me foi dado, eu uso aquilo que me foi dado. E acabou. Eu preciso receber de novo, para eu usar de novo. Deu para entender? Eu recebo e tenho que usar.
Uma vez que eu recebi e usei, acabou. Eu vou ter que receber de novo. Por quê? Porque eu não tenho. Não é meu. Não está comigo. Olha a segunda diferença. O texto em Romanos diz assim: aquele que tem o dom de profetizar, profetize. Ou seja, eu faço isso. Aquele que tem o dom de ensinar, ensine. Ou seja, eu faço isso. Aqui em 1 Coríntios diz assim: a quem foi dado uma palavra de conhecimento, a um foi dada a palavra de conhecimento, a um foi dado a palavra de sabedoria, a um foi dado isso, a um foi dado aquilo, a um foi dado... Aí Paulo termina dizendo assim: mas o mesmo Espírito é quem realiza, é quem opera. Ou seja, não sou eu. Romanos, a quem foi dado o ensino, ensine. Aqui, a um foi dada a palavra do conhecimento, o Espírito realiza. O Espírito faz. Ou seja, eu apenas me posiciono num momento para receber algo que o Espírito quer compartilhar naquele momento, naquele instante, naquela hora, naquela circunstância, naquela ocasião. Quando ele fala um é dado, outro é dado, outro é dado, ele não está dizendo, ao contrário de Romanos 12, ele não está dizendo que cada uma dessas coisas é dada apenas para uma pessoa. Ele está dizendo para que qualquer um de nós pode receber qualquer uma dessas coisas dadas. A gente usa e acabou. Para usar de novo, você tem que receber de novo. O Espírito tem que te dar de novo. Vou usar um exemplo que fica bem claro sobre isso. O dom de cura. Eu não carrego o dom de cura. Eu não tenho o dom de cura. Eu tenho que me posicionar. Então, quando eu oro para uma pessoa que ela está enferma, a mim pode ser dado naquele momento a manifestação da cura. E a pessoa pode ser curada. Ou não. O texto diz: como lhe apraz. Ou seja, como o Espírito quer fazer. Se o Espírito não quiser fazer naquela hora, ele não vai fazer. Não significa que ele não possa fazer alguma outra hora, mas naquela hora ele não quis fazer. Agora, como eu vou saber se ele vai fazer ou não vai fazer? Eu tenho que me posicionar, ou seja, eu tenho que arriscar, eu tenho que fazer. Eu faço, e se ele quiser manifestar através de mim, ele vai se manifestar. A mesma coisa é palavra de conhecimento. Às vezes a gente acha que uma palavra de conhecimento significa a gente receber uma comunicação, uma voz, né, direta assim do céu, né, no ouvido. Aí fala, como é que... Às vezes eu falo de palavra de conhecimento aqui... Talvez você pense assim, mas como ele sabe que foi Deus que falou? Eu arrisco. Eu me coloco numa condição de risco. Eu me coloco numa condição onde o Espírito possa fazer. Então eu ouço algo, ou eu penso em algo sobre uma situação e eu falo, eu pergunto: escuta, teu joelho está doendo? Eu dou a isso, quando eu me posiciono assim, eu dou ao Espírito Santo de Deus, ele faz como lhe apraz, ok? Ele faz como lhe apraz. São dinâmicas diferentes do Espírito, ações diferentes do Espírito. Se o dom de cura fosse algo permanente, por todo mundo que eu orasse, a pessoa deveria ser curada. Mas não é assim. Eu oro por umas pessoas, elas são curadas. Eu oro por outras, elas não são curadas. Por quê? Porque não é um negócio que eu estou carregando comigo. É um negócio que eu me posiciono e o Espírito pode fazer naquele momento, ou não. Como lhe apraz. A minha expectativa é que ele faça. A minha esperança é que ele faça cada vez mais. A minha fé é que ele vai querer fazer. Mas eu não realizo aquilo. Se ele não fizer, não vai ser feito. Porque não tem a ver comigo. Mas ensino já não é assim. Eu ensino sempre. Porque é meu. Aonde for, eu abro a Bíblia e eu ensino. Então veja, nós só temos um poder maior. O que une os dois? Romanos e 1 Coríntios. O serviço. Nós só temos um poder maior para que a gente possa servir mais. Esse poder que nos é dado pela presença do Espírito Santo sobre nós
Portanto, deve ser buscado todos os dias. Isso tem que se transformar num estilo de vida para a gente. Paulo diz em Efésios 5:18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Veja, deixem-se encher pelo Espírito. Se você não se deixar encher, Ele não vai te encher. Por quê? Porque é da característica de Deus. É exceção, às vezes acontece, mas é exceção, Deus pegar alguém na marra. Ele dá uma chave de braço, ok? Ele dá um mata-leão. É exceção. Na maioria das vezes, 99%, 95% das vezes, o Espírito vai te encher à medida que você se chegar diante dele e dizer, eis-me aqui, Senhor. Como nós cantamos aqui, envia-me. Enche-me. Eu preciso da tua vida. Eu preciso que ela flua mais de mim. Veja, quando nós falamos que nós queremos ser cheios do Espírito, ou que o Espírito vem sobre nós não estamos falando sobre recebermos algo que a gente já não tem. A gente está falando sobre fluir aquilo que nós já temos. Nós já temos o Espírito. Ele nos enche mais dele, e quando ele nos enche mais dele, ele vem sobre nós, o que é dele que está em nós transborda. É como pegar essa caneca aqui, que já tem água, e derramar mais água nela, até que ela comece a transbordar. Se o Evangelho te alcançou, você já tem o Espírito do Senhor habitando em você. Mas todos os dias, você precisa dizer para Ele, Senhor, vem sobre mim. Vem mais sobre mim. Mais do teu amor, mais da tua bondade, mais do teu poder, mais da tua misericórdia, mais da tua graça sobre mim. Você precisa se posicionar em risco quando você vê situações diante de você. Um desespero lá no meio da sua empresa, se posicione em risco. Abra sua boca lá e diga, gente, olha, eu sei que a situação está complicada, mas eu creio que Deus é um Deus de paz e que Ele pode trazer. Quando você começar a falar isso, o Espírito Santo vai começar a manifestar e fluir através de você. Quando você encontra uma pessoa enferma e você diz, olha, vem aqui, eu vou fazer uma oração por você. O Espírito Santo tem a oportunidade de fluir o poder de cura dele sobre você, através de você, para a vida da pessoa. Quando você olha uma circunstância, uma situação, onde a pessoa está se sentindo esmagada, humilhada, e você abre a tua boca para dar para ela uma boa palavra. Às vezes uma palavra que você já conhece, porque é das Escrituras, está no seu coração, e você abre a boca e você fala para ela, aquela palavra se transforma numa profecia para a vida da pessoa. Uma palavra de Deus que é aplicada na vida da pessoa, isso é profecia, ok? Uma palavra de Deus que se torna aplicada na vida da pessoa. Nós precisamos nos posicionarmos para fazer essas coisas. E só vamos fazer isso se nós cremos que nós temos um poder maior, operando em nós e operando através de nós. Vamos orar? Como a gente precisa disso todos os dias. Eu quero convidar você a fazer isso hoje, essa manhã. Você pedir para o Espírito Santo de Deus essa manhã vir sobre você. Vir sobre você. Vamos ficar em pé. Veja, nós vimos várias características, né? O que você, olha para a sua vida agora, o que você acha que você precisa mais nesse momento? Da manifestação do Espírito. Você precisa o quê? Mais fé, mais paciência, mais paz, mais amor, mais benignidade, mais prontidão para orar pelas pessoas.
mais convicção de que Deus pode trazer uma palavra de conhecimento através de você para a vida de alguém, uma palavra de sabedoria que pode ajudar a pessoa a tomar uma decisão na vida dela. Peça para o Espírito Santo de Deus vir sobre você, trazendo isso aí. Isso aí, peça para Ele. Vou te dar um tempinho para você pedir. Peça para Ele. Se você tem alguma dúvida, diga para Ele: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Essa é uma boa oração para se fazer, ok? Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha agora sobre nós. Flua mais da Tua presença nesse lugar, em nome de Jesus. Flua mais da Tua presença sobre a vida de cada um daqueles que agora aqui estão pedindo por mais de Ti. Em nome de Jesus, traz um avanço aqui do Teu poder na vida de cada um de nós que nos encontramos disponíveis diante do Senhor. O Senhor é capaz de ouvir cada pensamento aqui e conhece cada coração e sabe qual é a necessidade que cada um está apresentando diante do Senhor agora. Eu peço um avanço de dons aqui, tanto dons permanentes quanto os dons que se manifestam através do Senhor. Eu peço que o Senhor traga um avanço no dom da fé no nosso coração. Um avanço em dons de cura, de palavras de conhecimento, sabedoria, milagres, discernimento. Mas eu peço também que o Senhor traga um adensar do amor, da alegria, da paz, da benignidade, da bondade, da mansidão, do domínio próprio sobre nós, Senhor. Em nós, para que nós possamos, ligados a esse poder maior, servir aqueles que estão ao nosso redor, começando dentro da nossa própria casa, nos nossos ambientes de trabalho, de escola, de estudo, mas também nos deixando ser instrumentos nas Tuas mãos para o fluir do Teu poder para a vida de qualquer pessoa que cruze o nosso caminho em qualquer momento do nosso dia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.